Os meus cumprimentos a todos os que me assistem, ou melhor, que assistem a essa gravação. Eu sou professora da UENF, estou coordenando a disciplina Seminário de Práticas Educativas 2, no curso de Pedagogia que a UENF está oferecendo à distância. Meu nome é Vera Lucedepes e eu venho trabalhando com a psicologia da educação e mais recentemente com a autorregulação da aprendizagem, que foi o tema do meu pós-doutorado. Na condição de coordenadora da referida disciplina, eu optei por trabalhar com vocês o tema da autorregulação da aprendizagem. Eu espero que este curso, embora de curta duração, ele tenha apenas 15 horas, ele desperte o interesse de vocês pela temática da autorregulação da aprendizagem e lhes possibilite refletir sobre como vocês poderão incentivar o comportamento autorregulado dos seus alunos. Hoje, nesta apresentação, eu procurarei introduzir alguns conceitos relacionados à autorregulação da aprendizagem. Vocês poderão estar se perguntando, por que estudar a temática da autorregulação da aprendizagem? Bem, a literatura especializada mais recente, ela tem enfatizado que a aprendizagem bem-sucedida, ela decorre do comportamento autorregulado do aprendiz. Também o mundo de transformações rápidas em que vivemos, ele exige autonomia na aprendizagem para que o aprendiz possa enfrentar o futuro cada vez mais imprevisível, o que implica em saber como aprender. Disto decorre a necessidade dos professores adotarem uma postura em classe que incentive o comportamento autorregulado do estudante. E para isto, as suas práticas necessitam estar fundamentadas em teorias respaldadas por pesquisas na área. Fazendo uma breve retrospectiva histórica, na década de 50 e 60, prevaleceu a concepção de que o professor deveria transmitir conhecimentos e o papel do aluno era adquirir os conhecimentos transmitidos pelo professor. O controle da aprendizagem ele estava nas mãos do professor. A partir das décadas de 70 e 80 até a atualidade, o aluno passa a ser visto como um ser autônomo e autorregulado. Por conseguinte, o controle da aprendizagem deve passar para suas mãos. Hoje, concebe-se a aprendizagem como uma busca ativa e construtiva. A atividade do aluno ocupa um lugar privilegiado, o papel do aluno é aprender a aprender e o professor cumpre uma função mediadora nesse processo. Mas, afinal, o que é a autorregulação da aprendizagem? Nós vamos ver em seguida o conceito. Mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que é inadequado falar em ausência de autorregulação da aprendizagem. Todos nós, de alguma forma, somos autorregulados. A questão é saber se nós somos qualitativamente e quantitativamente bem autorregulados. É isto que faz a diferença. Passando agora ao conceito de autorregulação da aprendizagem. Eu vou apresentar para vocês a definição de Zimmermann, é um dos grandes estudiosos da área, como é que ele entende o comportamento autorregulado. Zimmermann diz que os estudantes são autorregulados no grau em que são cognitivamente, motivacionalmente e comportamentalmente participantes ativos em seus processos de aprendizagem. Esses estudantes produzem pensamentos, sentimentos e ações para obter seus próprios objetivos de aprendizagem. Percebe-se, através dessa definição, que a autorregulação da aprendizagem é um processo ativo no qual os sujeitos estabelecem os objetivos que norteiam a sua aprendizagem, monitoram e controlam as suas cognições, motivações e comportamentos, tendo em vista o alcance dos objetivos pretendidos. Eu chamo a importância de vocês para a importância do estabelecimento prévio de objetivos de aprendizagem. O estudante que não tem clareza
do objetivo, daquilo que ele está, para que ele está estudando um determinado assunto, a razão de uma determinada disciplina. Metaforicamente falando, a gente pode entender isto como alguém que está numa cidade e não sabe para onde ir, né? Quer dizer, é o objetivo que direciona as nossas ações. É a clareza de objetivos que possibilita o estabelecimento de estratégias. Então, é muito importante que o professor deixe claro para seus alunos o objetivo da disciplina, o objetivo das tarefas que ele está a solicitar, né? Muitas vezes, o fracasso da aprendizagem do aluno decorre exatamente dele não saber o porquê dele estar estudando um determinado assunto, ou dele não atribuir o devido valor àquilo a que ele está estudando. Então, é importante que haja uma consonância entre os objetivos da aprendizagem e que o professor procure mostrar ao aluno a razão, o objetivo daquilo que ele está aprendendo, né? Bom, outra coisa também que eu apresento aqui nessa definição é que a autorregulação da aprendizagem, conforme diz aqui aí no slide, é um processo ativo na qual os sujeitos estabelecem, não somente estabelecem os objetivos que norteiam a sua aprendizagem, mas eles também monitoram e controlam as suas cognições, motivações e comportamentos, tendo em vista o alcance dos objetivos pretendidos. Eu quero esclarecer para vocês o que significa monitorar e controlar o comportamento. São dois termos muito utilizados na literatura referente à autorregulação da aprendizagem. Monitorar significa supervisionar, avaliar os processos que a gente está, o processo de aprendizagem. Isso é que é monitorar. E controlar nós substituirmos as estratégias que nós estamos utilizando quando a gente percebe que essas estratégias não estão sendo adequadas para o alcance do objetivo que nós pretendemos atingir. Aqui também na definição diz que o estudante autorregulado ele deve monitorar e controlar as suas cognições, motivações e comportamentos, né? Bem, isso significa que o comportamento autorregulado ele envolve as dimensões cognitiva, metacognitiva, motivacional, comportamental e, mais recentemente, os teóricos da área incluíram no construto da autorregulação da aprendizagem a dimensão contextual. Eu vou procurar explicar o que significa essas dimensões, mas antes de apresentar um modelo mais assim globalizado, que inclui todas essas dimensões, eu vou me deter um pouquinho mais falando sobre a dimensão metacognitiva do comportamento, então, possivelmente porque esse é um termo pouco difundido em nosso meio ou pouco familiarizado para todos. Bem, então vejamos o conceito de metacognição. O termo metacognição, ele surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e o criador desse termo foi o psicólogo John Flavel. Vamos ver o que ele diz ser metacognição. Flavel diz que metacognição diz respeito ao conhecimento que as pessoas têm em relação ao próprio funcionamento cognitivo. Ele exemplifica esse conceito dizendo o seguinte: como que nós demonstramos ter um comportamento metacognitivo? Eu vou apenas citar alguns exemplos, são outras as situações além das que eu vou citar. Saber que temos, por exemplo, mais dificuldade em aprender A do que B. Compreender que devemos verificar pela segunda vez C antes de aceitá-lo como fato.
Entender que faríamos bem em examinar todas as alternativas em uma escolha múltipla antes de dizer qual é a melhor. Admitir que deveríamos tomar nota de D porque podemos esquecer. Então, é exatamente isso. É o conhecimento que nós temos em relação ao nosso próprio funcionamento cognitivo. Browne é uma outra psicóloga que também estuda a temática da autorregulação. Ela tem uma conceituação bem próxima à de Flavio, mas há uma ligeira diferença entre o enfoque que a Browne apresenta e o que diz o Flavio. Para Browne, metacognição é o conhecimento e controle sobre a própria aprendizagem e, em geral, sobre a própria atividade cognitiva. Browne, ela enfatiza o conhecimento procedimental, ou o saber como, ou a utilização de estratégias. Exemplificando, saber que a aprendizagem do conteúdo de um texto é facilitada quando se utiliza a estratégia de organizar esse conteúdo em forma de esquema. Para Flavio, a estratégia é parte do quadro cognitivo e metacognitivo do sujeito. Para Browne, o comportamento estratégico se situa no centro da atividade cognitiva. Então, eu chamo a atenção de vocês que um autor não exclui o enfoque maior que o outro dá ao conceito de autorregulação, mas apenas é uma questão de ênfase. Quer dizer, tanto Flavio quanto a Browne reconhece que a estratégia, a utilização adequada de estratégia, faz parte do comportamento autorregulado. Só que a Browne, conforme apresentado aí no slide, ela vê o comportamento estratégico como o centro da atividade cognitiva. Quer dizer, uma pessoa bem autorregulada é aquela que sabe utilizar adequadamente estratégias. Flavio absolutamente não descarta a utilização de estratégia, porém ele dá mais ênfase, maior importância ao conhecimento cognitivo. Agora vocês devem estar se questionando, que conhecimento cognitivo é esse? Então vejamos o gráfico seguinte, que a gente tenta através desse gráfico explicar o que seria esse conhecimento. Bom, aqui no gráfico, esse gráfico apresenta 4 aspectos: as metas cognitivas, o conhecimento metacognitivo, as experiências metacognitivas e as ações ou estratégias cognitivas. As metas cognitivas dizem respeito aos objetivos que se pretende alcançar. Quer dizer, conforme eu disse inicialmente, se o estudante não tem clareza, ou se qualquer outra pessoa não tem clareza do objetivo que pretende atingir, não é possível ter um comportamento autorregulado, porque você fica sem direção. É a clareza do objetivo que nos dá o direcionamento da ação. Então, a primeira coisa é essa. Então, vamos supor que o estudante sabe, tem bastante nitidez daquilo que ele quer alcançar, ou por que ele está estudando um determinado assunto, ou uma tarefa que ele está fazendo. Ele precisa ter também conhecimento metacognitivo. Esse conhecimento metacognitivo, ele envolve o conhecimento sobre a pessoa, o conhecimento sobre a tarefa e o conhecimento sobre a estratégia. Esse conhecimento sobre a pessoa pode ser intra-individual, ou seja, o conhecimento dele sobre ele mesmo, ou o conhecimento do outro, porque nós nos conhecemos à medida que nós nos relacionamos com os outros. O conhecimento da tarefa, como o próprio nome está dizendo, é conhecer as exigências da tarefa, e a estratégia é saber qual é a tarefa mais adequada para se atingir o objetivo pretendido, né? Quando a gente inicia uma atividade, esse conhecimento da pessoa, quer dizer, você sabe o que você quer alcançar, esse conhecimento da pessoa é uma reflexão pessoal.
o que a tarefa exige e quais são as minhas condições para executar bem essa tarefa. Quais são os conhecimentos que eu já tenho, o que eu preciso, quais são as minhas dificuldades, a quem eu posso pedir ajuda. Em síntese, qual é a relação que eu vejo entre aquilo que eu pretendo alcançar e aquilo que a tarefa exige. Então, isso diz respeito ao conhecimento metacognitivo. As ações ou estratégias cognitivas dizem respeito a saber quando, onde e como usar essa estratégia. Eu chamo a atenção de vocês que toda estratégia é uma técnica, mas a técnica não necessariamente é uma estratégia. A técnica, ela se torna uma estratégia quando ela é utilizada adequadamente para se atingir um determinado objetivo. E também peraí que saiu aqui o 4, né? E também as experiências metacognitivas. O que diz respeito a essas experiências? Experiências metacognitivas são as ideias e sentimentos que acompanham a nossa ação. Todos nós, quando estamos executando alguma coisa, nós temos assim aquela sensação de que se nós estamos caminhando bem ou se a gente não está caminhando bem naquilo que nós estamos fazendo. E isto é o que o Freire denomina experiências metacognitivas. Bom, vejamos agora as fases e as dimensões da aprendizagem autorregulada segundo Pinterest. Pinterest foi um outro psicólogo americano que é um dos grandes estudiosos da autorregulação da aprendizagem. E ele elaborou esse quadro que sintetiza as dimensões e sintetiza as fases do comportamento autorregulado. Conforme vocês devem ter percebido, quando eu apresentei a conceituação de autorregulação do Flegel, o comportamento autorregulado ele engloba 4 dimensões: cognitiva, metacognitiva, motivacional, comportamental e contextual. E ele envolve também 3 fases: a fase de antecipação, planejamento e avaliação, a fase de execução, que está dividida, que a gente pode dividir em 2 momentos: monitorização e controle. Conforme eu já expliquei anteriormente, monitorar o comportamento significa supervisionar, avaliar se a gente está caminhando certo em direção ao objetivo. E o controle, que significa a implementação de estratégias adequadas para o alcance desse objetivo. E também a fase de reação e reflexão final. Vamos ver cada uma dessas fases separadamente e apresentando-as concomitantemente, ou melhor, falando concomitantemente, o que se faz em cada uma dessas fases, o que se deve fazer em cada uma dessas fases em relação às 4 dimensões do comportamento autorregulado. A dimensão cognitiva, quer dizer, quando a gente está planejando uma ação, a primeira coisa é o estabelecimento de objetivos. Né? Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo? Onde é que eu quero chegar? Né? E eu já falei para vocês que uma das grandes dificuldades, um dos grandes problemas da aprendizagem atualmente é isso, que o aluno está estudando uma coisa, não sabe por que está estudando, para que está estudando, qual a utilidade daquilo, por conseguinte, ele não tem interesse nem motivação nenhuma para estudar aquilo que ele fazer aquilo que ele está fazendo ou que o professor exige. Então é muito importante essa clareza do objetivo, que o aluno reconheça a importância desse objetivo, que ele esteja sintonizado com tudo isso. Nessa fase de planejamento também é uma fase de ativação do conhecimento prévio do conteúdo. Quer dizer, o que eu já sei sobre isso que eu quero alcançar, quais são os meus recursos pessoais, quais são as minhas deficiências, a quem que eu posso
pedir ajuda, né? A dimensão motivacional. Eu preciso de alcançar, eu quero alcançar um determinado objetivo, mas eu estou realmente motivado para isso, né? Então, é uma reflexão a respeito da adoção do objetivo pré-estabelecido. É o julgamento de eficácia pessoal. Essa crença de eficácia é hoje uma das coisas mais enfatizadas na psicologia como determinante do sucesso em qualquer área do conhecimento. O julgamento de eficácia é a crença de que a gente é realmente capaz de fazer alguma coisa. Muitos estudantes não fazem ou não têm sucesso na aprendizagem porque eles não têm um julgamento de eficácia. Quer dizer, eles já se rotulam antes da execução de qualquer tarefa como incapazes de realizar qualquer coisa. Então, essa falta de crença de eficácia é realmente determinante no desempenho da tarefa e no êxito, né? Mas não é só a crença de eficácia, existem outras crenças também de aprendizagem que têm uma influência muito grande na nossa ação. Por exemplo, as atribuições de valor. Qual é o valor, qual é a importância que eu dou àquilo que eu estou fazendo, né? E outras crenças mais. As crenças que a pessoa tem sobre inteligência, por exemplo, se eu acho que a inteligência é inata, já é uma coisa determinada, então eu não preciso de ter esforço, porque eu já sou programado para fazer bem ou mal uma determinada tarefa. Então, as crenças, hoje a literatura especializada, ela atribui uma imensa importância às crenças que os estudantes trazem na aprendizagem como determinantes, né, para o seu desempenho. Os julgamentos sobre a facilidade ou sobre a dificuldade da tarefa, né? Ativação do valor da tarefa, ativação do interesse, tudo isso faz parte dessa fase de planejamento e são aspectos relacionados à dimensão motivacional. Em relação à dimensão comportamental, antes de você iniciar uma determinada tarefa, você deve pensar no planejamento do tempo e do esforço. Quanto tempo eu vou precisar para executar isso? Quanto tempo, qual o tipo de esforço que eu vou precisar, né? Como é que eu vou planejar as observações do meu comportamento? Quais são os critérios que eu vou utilizar para saber se eu estou caminhando bem ou se eu não estou caminhando, né? E na dimensão contextual, são as percepções do contexto em relação à tarefa. O que existe nesse contexto físico e social que pode contribuir para facilitar ou para dificultar a minha tarefa, né? E como é que eu posso intervir nesse contexto físico e nesse contexto social? Bem, então todos esses aspectos dizem respeito à fase de antecipação, planejamento e avaliação. Vejamos agora a fase de execução, a fase de monitorização, né? Conforme já falei, a monitorização é uma consciência metacognitiva e é um monitoramento da cognição, quer dizer, você avaliar como é que você está caminhando, né? Do ponto de vista motivacional, aquela motivação que você tinha antes de iniciar uma determinada tarefa, ela permanece durante a execução dessa tarefa? Se não permanece, aí você apela para a dimensão comportamental, né? Quais são as estratégias volitivas que você pode utilizar para controlar a sua motivação, consequentemente a sua atenção, a sua persistência na tarefa, o seu esforço, né? Não basta, a dimensão comportamental, ela está muito relacionada ao controle volitivo da ação. Não basta a gente estar motivado, a gente precisa estar motivado
e a gente também precisa ter controle volitivo da motivação. Controle volitivo, como a própria palavra está dizendo, volitivo quer dizer controle da nossa vontade. Eu posso começar uma tarefa, eu posso estar muito motivado para desempenhar uma determinada tarefa, entretanto, nós somos a todo instante requisitados para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos vários outros apelos que desviam a nossa motivação. Então, nós precisamos de ter o controle volitivo das nossas ações para que a gente realmente possa se empenhar na tarefa, né? O contexto, o monitoramento do contexto, a avaliação da tarefa e das condições do contexto. Como é que esse contexto está sendo favorável ou está sendo desfavorável para que eu execute a tarefa que eu me proponho? O controle, que faz parte dessa fase de execução, seria a seleção e adaptação de estratégias cognitivas para aprender, para pensar, porque eu posso ter planejado estratégias antes de eu iniciar a minha ação, entretanto, durante a fase de execução, eu constato que as estratégias que eu planejei não estão sendo eficazes para eu atingir o meu objetivo. Então, o controle me possibilita rever essa estratégia e a buscar novas estratégias para que eu possa desempenhar bem o meu comportamento, bem a tarefa que eu me proponho realizar. E existem várias estratégias, quer dizer, o professor pode ensinar também estratégias ao aluno, né? Como é que o professor pode ensinar a estratégia ao aluno? Ele pode ensinar a estratégia modelando esse comportamento do aluno. Como é que, quer dizer, conforme Bandura já comprovou isso, através de pesquisa, nós aprendemos por imitação, né? Então, o professor pode modelar o comportamento do aluno, quer dizer, o aluno pode aprender imitando, vendo como é que o professor age. O professor pode também falar em voz alta a forma que ele utiliza para resolver uma determinada tarefa. Os colegas, o grupo cooperativo, quer dizer, o trabalho em grupo é uma excelente oportunidade para que um colega ensine ao outro como foi que ele agiu para alcançar ou para resolver bem uma determinada tarefa. Então, a aprendizagem de estratégia é alguma coisa que é possível de se aprender e é possível de ser ensinado. E o professor tem aí um papel muito importante a desempenhar nisso, né? No aspecto motivacional, a seleção e adaptação de estratégia para manejar a motivação e o afeto. Muitas vezes a gente inicia uma tarefa muito motivado, mas a manutenção dessa motivação durante a execução não é fácil. Então a gente precisa também saber utilizar estratégias de motivação, estratégias de controle motivacional, para que a gente saiba como se manter, para que a gente consiga se manter naquilo que a gente está fazendo. E como é que a gente pode usar estratégias de controle motivacional? A gente pode, hoje a psicologia diz que a gente pode falar para nós mesmos, reforçar para nós mesmos que nós temos de fazer determinada tarefa. Nós podemos nos dar autorrecompensas e outros procedimentos a mais que auxiliam a manter essa motivação durante a execução da tarefa. A questão da dimensão comportamental, esse controle, quer dizer, durante a execução, o esforço que eu estou fazendo é suficiente para eu alcançar o meu objetivo, ou eu posso diminuir, ou eu tenho de aumentar o meu esforço. Então, é todo um trabalho de reflexão e de monitorização e de controle durante a fase de execução, né? O contexto, como é que esse contexto está intervindo? Eu preciso de fazer alguma renegociação para eu adaptar esse contexto àquilo que eu estou executando. E a fase final, né, que é a fase de reação e de reflexão final,
são os julgamentos cognitivos, ou seja, eu alcancei o objetivo que eu havia previamente estabelecido alcançar, quais são as atribuições que eu faço ao fato de ter conseguido ou não ter conseguido alcançar esses objetivos. Quer dizer, que motivos como eu explico eu ter alcançado ou não ter alcançado, né? Quais são as minhas reações afetivas ao final dessa tarefa? Como é que eu me sinto? Eu me sinto satisfeito ou não, né? Por que razão? A dimensão comportamental, eu vou continuar nisso ou eu vou desistir? Desistir também faz parte do comportamento autorregulado, saber desistir, né? Agora, saber desistir pode parecer incoerente dizer que o comportamento, a pessoa autorregulada, ela é persistente na ação, mas ela também sabe conhecer os seus limites, ela sabe até onde ela pode ir, até onde ela deve persistir, né? O comportamento de busca de ajuda, eu vou continuar essa tarefa, mas a quem eu vou pedir ajuda, né? E saber escolher a quem pedir ajuda, porque às vezes a ajuda que a gente pede não é a pessoa adequada, né? E a questão, o aspecto contextual, né? Como é que esse contexto funcionou? Eu vou continuar nesse contexto? Como é que eu avalio esse contexto em relação à tarefa que eu desempenhei, né? Esse contexto é adequado? Quais são as modificações que são necessárias? Em suma, é uma avaliação de todas essas dimensões a respeito de como as coisas funcionaram durante todo o processo, né? O comportamento autorregulado inapropriado. Conforme eu disse inicialmente, todos nós somos autorregulados. A questão é saber se nós somos qualitativamente e quantitativamente bem autorregulados. As disfunções em autorregulação, ou seja, o comportamento autorregulado inapropriado, eles estão associados a vários problemas pessoais, quais sejam problemas na escola, quer dizer, muitos alunos que não, hoje as pesquisas têm demonstrado que os alunos que são bem autorregulados, eles têm um desempenho escolar muito mais eficiente do que aqueles alunos que não são bem autorregulados. Então, isso interfere nos problemas na escola, isso interfere em doenças. Vocês devem estar perguntando assim, como que um comportamento autorregulado interfere na doença? É muito simples, porque interfere, porque, como vocês devem ter percebido, o comportamento autorregulado, antes de a gente agir, a gente já está pensando naquilo. Por exemplo, se você sabe que comer excesso de carboidrato pode me tornar obeso, e que a obesidade pode me trazer vários problemas, problema cardíaco, problema de diabetes e outros problemas, então você vai tentar ter uma alimentação que evite a você chegar à condição de obeso. Nessa dúvida, a gente sabe que a obesidade pode ter também uma origem genética, mas muitas obesidades decorrem de alimentação inadequada, de uma forma inadequada, e sobre isso, aqui no Brasil, a gente tem constatado que cada vez mais as crianças vêm se tornando obesas. Isso é apenas para exemplificar. A mesma coisa o alcoolismo, a mesma coisa a droga, quer dizer, você antecede a ação, você planeja, você pensa, né? A solução requer mudanças no comportamento, em casa, no trabalho e, em alguns casos, no grupo social a que a pessoa pertence. Para a perspectiva cognitiva social, as disfunções em autorregulação são causadas por ineficácia de antecipação e de técnicas de controle de desempenho. Em vez de usar métodos preventivos, a pessoa que apresenta disfunção usa principalmente métodos corretivos que são ineficazes
porque não oferecem a estrutura do objetivo, do planejamento estratégico e o sentimento de controle da situação. A utilização de métodos corretivos ocasiona ausência de aprendizagem social, falta de motivação, desordens de personalidade ou depressão, dentre outros. Em outras palavras, o comportamento autorregulado, ele é preventivo, ou seja, a pessoa age, ela planeja a sua ação para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Ela monitora durante todo o percurso da sua ação como é que as coisas estão indo e ela busca estratégias mais adequadas para suprir as dificuldades que ela vem encontrando. Por isso ela é preventiva, né? Bem, os teóricos da autorregulação veem assim a aprendizagem como uma atividade que os estudantes fazem por si de uma forma proativa, ou seja, eles fazem acontecer, e não como um evento que acontece como reação a uma experiência de ensino. Quer dizer, reforço mais uma vez, ela é preventiva e não corretiva. O aprendiz autorregulado, ele apresenta iniciativa pessoal, perseverança e habilidade para se adaptar às situações, né? Bom, mesmo estudantes com habilidade cognitiva acima da média, eles necessitam do comportamento autorregulado para sustentar suas tarefas escolares. Isso significa que a aprendizagem autorregulada não é o mesmo que a habilidade intelectual cognitiva. Eu vou tentar explicar melhor isso. Significa o seguinte: você pode ter um QI alto, mas você não ter habilidade, não ter um comportamento autorregulado. Ou melhor, você ser desorganizado, não saber como aprender, não saber estabelecer estratégias, não saber monitorar esse comportamento. E por conta de tudo isso interferir nas suas ações. A aprendizagem autorregulada, ela não é exclusivamente cognitiva ou motivacional. Ela tem também aspectos volitivos, né? Conforme eu já mencionei, você pode estar motivado para alguma coisa, mas a motivação precisa do controle volitivo. Quer dizer, você precisa saber usar estratégias para manter a sua motivação. Por exemplo, um estudante entra na universidade ou entra na faculdade muito motivado pelos estudos, mas depois de algum tempo ele começa a se sentir cansado, começa a se sentir desanimado, ele tem vontade de sair, tem vontade de ir a uma festa, mas ele tem os deveres para fazer, ele tem as datas para entregar. Então, um estudante autorregulado, ele sabe, ele naturalmente vai ter as suas horas para lazer, para descanso e tudo mais, mas se ele tem uma tarefa a fazer, ele não vai para uma festa e deixar essa tarefa de lado se ele tem o objetivo de continuar estudando. Então ele sabe estabelecer prioridades, né? E isso significa ter controle volitivo, controle da vontade. Muitas vezes você está com vontade de ir lá para aquela festa, mas o dever, como se diz, te chama, né? Você precisa de fazer uma atividade, então você tem esse controle. A volição tem relevância especial na educação. Muitas situações de aprendizagem convidam ou exigem controle volitivo. Quer dizer, para a gente se manter estudando, muitas vezes a gente tem que ter esse controle volitivo. Controle da atenção, controle da ansiedade, controle do esforço, né? Controle do tempo, controle do espaço, a organização do espaço. Aqui eu estou apresentando um quadro assim, bem resumido do que seja a autorregulação e aprendizagem, porque na realidade isso é uma teoria muito ampla e existem inúmeras pesquisas estudando cada um desses aspectos. Mas eu estou tentando, de uma forma assim, bem resumida, apresentar para vocês o que significa esse comportamento autorregulado. Vejamos agora as características da ação autorregulada, segundo a professora Adelina Lopes da Silva, da Universidade de Lisboa.
essa pesquisadora, ela diz que a ação autorregulada, ela tem as seguintes características: é intencional, temporal, dinâmica, planejada e complexa. Vamos ver o que significa cada uma delas. A ação, ela é intencional porque tem um objetivo a atingir ou a evitar, que pode ser definido com maior ou menor precisão. E quanto mais precisão na definição desse objetivo, melhor. Mas você pode utilizar a estratégia, ou nós podemos utilizar a estratégia que seja adequada para atingir esse objetivo pretendido. Ela é temporal. O que significa isso? Ela desenrola-se ao longo de um período de tempo mais ou menos alargado. Eu quero também chamar a atenção de vocês que a gente pode ser muito bem autorregulado para uma determinada coisa e pode não ser para outra, né? Ela é dinâmica. A relação entre as diferentes fases, os diferentes componentes, pode processar-se em diferentes direções. Por exemplo, a monitorização pode levar a alterar o plano anteriormente traçado. A emoção negativa pode fazer desistir da manutenção da ação planejada. Então, ela é, por conseguinte, dinâmica. Ela é planejada, porque ela apela a um planejamento estratégico de processos cognitivos, metacognitivos e motivacionais para realizar a ação. O comportamento autorregulado é um comportamento reflexivo durante toda a etapa desse processo, antes, durante e após a execução da ação. Ela é complexa, ou seja, ela não é linear. Há variáveis cognitivas, motivacionais e socioemocionais que vão mediar ou interagir, por conseguinte, os resultados refletem essas interações. Às vezes a pessoa pode estar muito bem no aspecto, na dimensão motivacional, mas pode não estar bem no aspecto comportamental, por exemplo, no controle volitivo, na estratégia, na utilização de estratégia. Então não basta estar motivado. Às vezes a pessoa planeja as estratégias, mas não tem uma crença de autoeficácia, por exemplo, positiva. Então, isso também vai interferir. Então, o comportamento autorregulado é um todo que tem de ser observado nesse todo, né? Não é linear, há variáveis, eu repito, há variáveis cognitivas, motivacionais e socioemocionais que vão mediar ou interagir. Por conseguinte, os resultados refletem essas interações. E o indivíduo bem autorregulado, ele reflete sobre o seu comportamento e ele consegue identificar qual é o aspecto desse comportamento que precisa ser melhorado. A autorregulação da aprendizagem, ela é consciente. Ela é consciente. Nós não estamos falando aqui de forças inconscientes. Quando eu digo isso, não é desconhecer a influência do inconsciente na nossa vida, mas a autorregulação, ela é uma atividade eminentemente consciente, sob o domínio do indivíduo, quer dizer, sob o controle nosso, sob o controle da nossa vontade. Bem, em síntese, em suma, gente, é isso, o conceito de autorregulação é esse. Eu apresentei no guia junto ao guia do estudante, que eu encaminhei para vocês, uma referência bibliográfica que eu solicito a vocês que façam uma leitura, porque acredito que poderá contribuir para uma melhor compreensão desse conceito de autorregulação da aprendizagem. E muito obrigada por terem tido a paciência de me ouvir nessa palestra.